Graças a paz, meus amigos. Estamos aqui nessa manhã de segunda-feira. Tivemos aí uma semana, né, de Páscoa, Semana Santa, onde é quase que comemorada em todo o mundo, não só aqui no Brasil, mas todos os países que acreditam de alguma forma no cristianismo, nem Cristo. E a gente estamos em um momento delicado da nossa história. Não é algo novo, mas é algo que é novo talvez para mim e para muitas pessoas, novo para a nossa geração. Então cada geração ela deve saber agir, deve aprender com aquilo que a vida, né? A gente acredita que Deus permite muitas coisas, então a gente tem uma cosmovisão diferente do que vem acontecendo, né? Isso é importante. Eu queria fazer uma meditação, Gênesis capítulo 26, que vai falar um texto que eu considero como o texto mais, o principal texto da Bíblia Sagrada, porque esse texto ele nos traz a nossa origem, fala muito sobre nós, sobre a nossa criação, sobre a essência do homem, sobre quem criou, sobre o propósito do ser humano, que é Gênesis 1:26, que vai dizer: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu quero ressaltar aqui a parte onde ele diz: façamos o homem. Façamos o homem segundo, conforme a nossa imagem, né? Segundo a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse texto aqui, irmãos, ele é muito importante, porque Deus está declarando aqui, por meio da sua palavra sagrada, que o ser humano ele não é produto do acaso. O ser humano ele não é de bronze, não é de ferro, ele não é estrela. O ser humano ele foi feito segundo a imagem e a semelhança de Deus, o Criador de todas as coisas. Aqui está a essência do homem. Aqui está a natureza do homem. Quando eu me refiro ao homem, digo o homem e a mulher. Aqui, irmãos, está o propósito do homem. Aqui fala sobre aquele que o criou, aquele que o trouxe à existência. E esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esse texto aqui ele é tão importante porque ele vai dar um ponto de partida para o homem e um ponto de chegada também, e um fim. É o início, o meio e o fim, porque sabemos que Cristo é o fim de todas as coisas, não é? Cristo é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Então o ser humano ele precisa entender de que ele não é um produto do acaso, de que Deus o criou, e o mesmo Deus que o criou, ele está ele está sobre as coisas. Deus controla as coisas. O ser humano ele não pode querer seguir um rumo, ele não pode tentar achar que ele por si próprio
ele vai encontrar a verdade, que ele por si próprio ele vai entender todas as coisas, que ele vai resolver todas as coisas, que ele vai conter todas as coisas. O ser humano precisa entender uma coisa da sua origem, do propósito para que ele foi criado, de quem criou, porque quem criou sabe, quem criou entende, quem criou conhece, quem criou sabe o que está acontecendo com a sua criatura. Quem o criou, irmãos, é Deus Todo-Poderoso. Ele diz segundo a imagem e segundo a semelhança. A imagem é segundo a imagem do que Deus é. E a semelhança é a posição que Deus está. A imagem fala daquilo que Deus é, do seu caráter, da sua identidade. E semelhança fala da sua posição de governo, as funções que o homem tem. E essa crise que nós estamos passando, irmãos, ela precisa ser entendida da seguinte forma, porque a crise ela chega para nos desconstruir, a crise chega para nos desafiar, a crise ela chega e nós precisamos entender o que é essencial. E uma coisa que é essencial no tempo de crise é você saber quem você é você saber a posição que você está, é você saber o que é prioridade na sua vida, é você entender o que é essencial. A crise ela chega, ela desconstrói muita coisa. A crise, irmãos, ela chega e ela retira muitas vezes as bases. Os nossos pensamentos são refutados. As nossas ações elas são recriadas. O tempo de crise eu entendo como um período de recomeço. O mundo está recomeçando ou terá que recomeçar. A economia está tentando caminhar. Muitos trabalhadores desempregados. A ciência tentando descobrir que vírus é esse, o que está acontecendo. Um caos. A crise ela chega e muitas vezes a crise até ela se torna tão intensa até o ponto de nós entendermos que para passar por ela precisamos entender a posição que estamos, quem somos, né? Porque ela nos mostra a nossa fraqueza. E a Bíblia fala sobre isso. A crise, ela mostra a nossa deficiência. A crise, ela mostra a nossa incapacidade. Irmãos, a crise, ela mostra quem somos. Só que de uma perspectiva humana, de uma perspectiva social, né? Porque socialmente falando, nós estamos de quarentena por causa do vírus. E é um período, irmão, de estratégia, um período de observação. Fazer como fez Salomão quando escreveu Eclesiastes. O que fez Eclesiastes? O que fez Salomão quando escreveu Eclesiastes? Ele observou o tempo. Ele observou. E é tempo de novas estratégias. E você sabe quem vai te dar novas estratégias? Quem te criou. Porque quem te criou sabe quem você é. E sabe do que você precisa para esse tempo de crise. E sabe quem criou você. Está aqui o Gênesis 1:26. Foi Deus que te criou. Segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Ou seja, você é um ser inteligente. Você é um ser sábio. Porque você é segundo a imagem de Deus. Então não tente vencer essa crise com o seu poder. É tempo, irmão, de reflexão. O Criador da natureza, Ele quer nos trazer uma mensagem. O Criador dos céus, o Criador do mar, o Criador do sol, da lua. Isso não foi uma obra do acaso. Deus quer trazer para nós uma mensagem. Deus quer falar conosco de alguma forma.
Todos nós queremos que esse mal passe, que esse vírus passe, que tudo volte ao normal como sempre foi, só que de uma forma diferente, porque a crise veio para nos mostrar muitos ensinamentos. Eu vejo, irmãos, a crise de uma forma pedagógica, né? Tem pedagogia na crise? Tem pedagogia na crise. Aprende quem está entendendo. Os grandes investidores estão entendendo que terão que investir de uma forma diferente agora. Pastores, líderes estão entendendo que nesse período de crise a gestão ela é diferente. São cultos por meio de lives, contribuição por meio de lives, o incentivo à igreja, que é um ponto super profundo de falar. A igreja está parada. Não, a igreja não está parada, a igreja não está fechada, a igreja somos nós. Por um momento estamos em casa, nosso corpo está em casa. Aliás, essa crise também está nos ensinando a cuidar da nossa casa. Essa crise está nos trazendo para uma origem bíblica de Gênesis capítulo 3. O que Deus disse para Adão? Olha só, cuide do jardim. Qual foi a ordem de Deus para Adão? Cuide do jardim. O que aconteceu, irmãos? Adão não cuidou do jardim. Ele não cuidou da sua casa, ele perdeu o jardim, ele perdeu, foi envergonhado. Mas o Senhor, né, a gente entende que Cristo é o segundo Adão. Então, irmãos, eu vejo a crise, irmãos, como um período de muito aprendizado. E o que eu aprendo nesse período de crise? É que o Senhor, Ele me fez segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E eu preciso dele para poder passar essa crise. Eu preciso das suas orientações. Nós precisamos de rever os nossos conceitos, de rever a nossa vida, de pensar de uma forma diferente, pensar igreja de uma forma diferente, pensar economia de uma forma diferente, e olhar para o céu, da onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, você é a imagem e semelhança de Deus. Não baixe a sua cabeça. Olhe para o alto, do alto virá o seu socorro. O seu socorro não vem do governo, o seu socorro vem do Senhor. Crise é o momento, irmãos, onde nós temos que nos preparar. O brasileiro, ele não se prepara. Na verdade, o mundo não se preparou para isso, é claro. Isso quase que nos pegou de surpresa. Porém, o nosso Deus, ele nunca é pego de surpresa, porque ele é onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas, ele é onipotente. A crise, irmãos, é um momento de nós refletirmos sobre muitas coisas. E uma dessas coisas que eu reflito é que Deus me criou segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, para dominar, não para ser dominado pelo caos, dominado pelo medo, dominado pela insegurança, dominado pela euforia. Aquietai-vos de saber que eu sou Deus. O Deus que te criou, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele conhece você, se aproxima dele. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui nessa aula sobre Gênesis é que o homem se afasta de Deus, mas Deus se aproxima do homem. Gênesis capítulo 3 fala sobre isso. O homem se esconde de Deus, mas Deus encontra o homem. Porque o que Deus quer, o que o Criador quer, é que tenhamos relacionamento com Ele, é que nos aproximamos dele, porque quanto mais próximo de Deus, mais sobre nós iremos conhecer. Quanto mais perto de Deus, mais estratégias teremos de ter para passar pelos períodos árduos da crise. Quanto mais intimidade com o Senhor, mais visão teremos, uma visão tridimensional, que vai ir além das limitações
desse período que estamos passando. Deus criou o homem, não para o homem se afastar e achar que vai, como Superman, dominar o mundo. Irmãos, ninguém domina o mundo. O mundo, todos nós sabemos como que vai terminar. O que o homem deve fazer é saber qual é o seu propósito. O que eu devo fazer, meu Pai? O Senhor me criou. O que eu devo fazer? Dobre os seus joelhos, fale com Deus. A sua vida financeira, a sua vida familiar. Deus nos colocou em casa. A Cristo nos colocou em casa para aprendermos alguma coisa, para entendermos alguma coisa. É claro que isso vai passar, mas vai passar e nós precisamos aprender muitas coisas. A crise é pedagógica, aprenda. Aprenda, 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 aprenda. Conceitos ultrapassados, jogue fora, abandone. Abandone. Está aqui, ó. Segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Imagem fala do que Deus é, semelhança fala da posição em que Deus está. O homem, ele é criado para isso. Só que sabemos que por meio da queda, o homem despertou questões que também estavam em nós, e essas questões nos fizeram tomar rumos diferentes, e está esse mundo do jeito que está aí. Só que o Redentor é Cristo. Se aproxime de Cristo, se renda a Cristo, fale com Ele, Ele sabe o que você precisa, peça a Ele ajuda. E nós vamos passar por esse período complicado, porque o Senhor está conosco. A crise, ela vem para nos ensinar alguma coisa, e nós precisamos aprender. E precisamos aprender, é claro, consultando o Senhor. Salmo versículo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos da Rede Globo, não anda segundo os conselhos do Facebook, não anda segundo os conselhos de YouTubers, mas anda segundo o conselho do Senhor e não se detém nos caminhos, né, dos malfeitores, né, dos blasfemadores, mas antes medita na palavra do Senhor. Será como árvore plantada junto ao ribeiro. Junto ao ribeiro, irmãos, será sempre regado. Tá? O homem, ele não pode excluir Deus de sua vida, porque Deus o criou. Quanto mais longe de Deus, menos de você vai conhecer. Quanto mais afastado de Deus, mais perverso seremos. Amém? Que Deus possa edificar a sua vida e que essa crise te ensine uma coisa. E uma delas é que Deus te criou e você precisa dele para passar por esse momento difícil. Você precisa atualizar a sua mente para que você possa olhar diferente. Como diz o apóstolo Paulo, não ando por vista, mas ando por fé. Irmãos, eu tenho visto a mão de Deus na minha vida nesse momento de crise. Eu tenho visto isso. Amém? Medite sobre a palavra do Senhor. Não fuja, não se esconda. Você que é crente em Jesus Cristo, esteja atento, porque a questão de estar atento tem muito a ver com a vinda de Jesus. É o servo fiel. Não se iluda muito com barulhos. Não se iluda com guerras. Guerras são princípios. Na verdade, o que antecipa a vinda de Jesus, todos nós sabemos. Tessalonicenses diz: será a paz. Ninguém fala sobre isso, né? Mas a paz é das coisas que antecede, um dos alarmes mais profundos sobre a vinda de Cristo é a paz. Quando houver paz, quando tudo estiver tranquilo, cuidado, Ele pode estar chegando para buscar a sua igreja. Amém? Então vamos prestar atenção, vamos estar ligados aqui na palavra, pedindo a Deus uma resposta segundo a Bíblia. Claro, está atento a tudo, mas nunca excluir a base de tudo. A base de tudo é Deus.
Ele fez os céus e a terra. Ele é o nosso conselheiro. Ele é prioridade. Essa crise veio para mostrar o que é prioridade. Você sabe disso. Está todo mundo apertando no bolso porque sabe que não pode mais gastar com o que não é prioridade. Não pode mais gastar com o que não é relevante. Não podemos mais dar mole. É atentos, irmãos, é guerra. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.